Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. É verdade isso. Quando a gente busca o Senhor, significa que a gente não só busca porque está doendo a barriga, a gente vai lá, busca o médico para tomar um remédio, passa a dor de barriga, volta a comer tudo errado de novo. Não. Quando a gente busca o Senhor, a gente busca para andar o Senhor. É como se alguém está perdido. Está perdido, não sabe para onde andar. De repente vem o guia, letra maiúscula, o Senhor, e ele diz assim, você quer chegar aonde? Eu não sei nem onde eu quero chegar, mas então eu vou te levar para um lugar que você vai gostar muito. É a minha presença. E começa a andar com a pessoa. É isso. Busquei o Senhor. E quando eu busco o Senhor e ando com Ele, Ele me livra dos meus temores. Porque eu preciso ter esse contato com Ele. Essa é a palavra de Deus. Confie nisso. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, que sempre, todos os dias, está com você. Este programa estuda um capítulo da Bíblia a cada dia e às 6 da manhã já vem um capítulo novo. Depois é repetido às 11h30 da noite e às 3 da madrugada. E assim também nós estamos no YouTube. Às 6 da manhã o capítulo novo é colocado aí no nosso canal. E você pode desfrutar dali para frente até enquanto existir YouTube. Então nós temos quase toda a Bíblia gravada 2 vezes. Falta ainda o finalzinho agora aqui, mais o Novo Testamento. Mas é importante a gente ter esse costume de ler a Bíblia. Essa não é nem costume, é necessidade de ler a palavra do Senhor. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor todos os dias. Lá no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Eu vou fazer um convite para você se inscrever. E além de se inscrever no canal, copiar o link e passar para os amigos. Tá bem? Dar o seu like ali, clicar no sininho para ter as novidades, tudo isso também. Quero convidar você também para assistir o NT Play. Lá tem, além dos programas da TV, tem outros conteúdos bem legais. E nós estamos lá. Também estamos no Deezer e no Spotify. Você ouvir de Gênesis 1 até o capítulo de hoje, o segundo capítulo de Lamentações. Tá bom? Bom, nós temos essa revista aqui que eu gostaria de apresentar de novo, né? Alguns estão chegando agora aí, não conhecem. É a revista Esperança Novo Tempo. O tema desta revista aqui é Eu no Universo. É um guia para o estudo da Bíblia. É uma revista feita para jovens, mas para adultos também. E ela tem 8 temas, são temas bem interessantes. Qual o propósito da minha vida? Olha que lindo esse tema. E se o mundo fosse assim? Deus me ouve? São perguntas, 8 temas aqui. Se vai gostar, pode pedir, e vai pelo correio, pode pedir por este número de WhatsApp aqui, beleza? Anote aí para você pedir depois. E nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos apoiam para a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Na Rede Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Se você quiser também ser um apoiador através das suas doações, como Anjo da Esperança, aqui tem um outro WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, vamos dar uma passada aqui no capítulo 2 de Lamentações e vamos fazer isso logo após o intervalo. Não sai daí, a gente já está voltando. Estamos de volta, foi rápido para o YouTube porque a gente não tem esse intervalo, né? Só na TV para você conhecer um pouquinho melhor as nossas programações. Muito bem, capítulo 2, só uma recapitulaçãozinha, Lamentações. Essa é a maneira de Jeremias se expressar, inspirado por Deus, diante da destruição de Jerusalém. Doeu demais para o profeta ter pregado 40 anos. 40 anos, ele acreditava no que ele pregava. 40 anos pregando sobre a destruição de Jerusalém. E o povo nem aí. Que coisa, não? Não é muito diferente da gente, não. Não é muito diferente. Quantas vezes Deus nos chama atenção e a gente não está nem aí?
Quantas vezes a palavra de Deus nos orienta, não faça isso. Não olha para o copo do vinho quando se apresenta, chamando você, tipo tendo uma mãozinha, um dedinho, fazendo assim, vem, vem. Ali estão os ais, ali estão as noites mal dormidas, o vômito, as quedas, os machucados, é tudo isso. É a palavra de Deus, né? Não, eu me controlo. O meu pai falecido, Wilson Bernardino de Oliveira, até tem uma rua com o nome dele, e eu fui outro dia ver onde era a rua, parece que ela vai do nada para lugar nenhum, assim, é uma alçazinha, mas tem uma rua, né? Pelo menos tem uma rua. Mas ele dizia assim, eu largo quando quiser de fumar, quando quiser. Que tinha largado de beber, assim, foi bem drástico, mas ele largou. Mas o fumo corroeu por dentro, teve câncer de pulmão, a coisa se alastrou. Mas ele dizia, eu largo quando eu quiser, quando eu quiser. Muita gente falava, a gente como filho falava, né? Às vezes os pais não ouvem, mas ele desobedeceu e acabou falecendo cedo, 53 anos, eu acho, 52, 53, por aí. Mas aí estava o profeta preocupado e fez 5 lamentações. A primeira lamentação é a vergonha de Judá. Que vergonha! O povo de Deus. Mas o diabo não descansou enquanto não conseguiu derrubar Judá. O diabo não descansou. Ele não descansa. Ele não fica assim, bom, isso daí não adianta, né? Não, ele vai até o final ele vai. Ele bate no seu casamento, ele bate na educação dos filhos, ele bate no seu conteúdo de TV, ele bate nos seus estudos seculares, no estudo da faculdade, nos seus estudos, ele bate nos conceitos de moralidade, ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo, vai batendo, ele não para. Se é uma característica que a gente pode imitar no diabo, é a insistência. Se é uma característica, ele é insistente, ele não desiste. Acho que é a única coisa boa, né? Que é ruim, que acaba sendo ruim neste caso dele. Mas ele não desiste, ele não desistiu de Judá, ele bateu, ele colocou os deuses dentro do santuário, ele colocou os deuses nos montes, nas montanhas, ele fez o povo se casar com as nações que eram dominadas lá em Canaã. Ele fez o povo adorar os deuses do Egito, a intenção de Satanás era destruir o povo de Deus para o Messias não nascer. Mas o Messias nasceu, ele tentou matá-lo, como quando criança, o perseguiu, fez o povo judeu odiá-lo. E as pessoas foram cedendo. Ele faz exatamente isso conosco. Hoje, ele não quer que o Messias nasça em nosso coração. Ele não quer que nasça no coração. Ele vai bater. Jeremias lamenta o povo não ter aceito. Então, a vergonha de Judá. E esse capítulo agora, o 2, é a destruição da cidade. E vai na mesma toada. Cada capítulo começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras aqui. E começa um acróstico. Aleph, Bet, Gimel, e aí vai para frente. Tá? Eu também não sei falar todas elas, não. Bom, mas aqui está. Eles tinham a proteção de Deus no deserto. Sabe o que os protegia no deserto? Uma nuvem do sol causticante. Eles iam sempre na sombra do Onipotente. Essa expressão é muito linda. Tinham a nuvem e tinham a coluna de fogo que iluminava a noite. As duas coisas foram negativas aqui. A expressão nuvem sempre remetia a isso. Como o Senhor cobriu de nuvem, mas não foi para proteger, né? Na sua ira, a filha de Sião, Deus disciplina. Deus disciplina, o bom pai disciplina. Não espanca, não deixa marcas. Isso aconteceu com a gente lá no passado, né? Comigo aconteceu. Eu até que não era muito aprontão, não, mas aconteceu. Mas Deus, ele não espanca. Nós vimos um texto lá de Jeremias que ele diz assim, na medida certa eu os castiguei. Na medida certa. Ele não espanca. Ele usou Babilônia para poder corrigir o seu povo. 40 anos ouvindo para se arrepender e deixar os deuses, não deixavam. E dizendo, olha, isso vai ter consequências.
Só que essa nuvem aqui era da ira. Precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estado dos seus pés no dia da ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Tem que fazer? Tem que fazer. Se você não estudar, você não vai ver televisão. A criança não estuda e vê televisão. Você acha certo isso? Não estudou, não vê televisão. Termina aí o exercício, a tarefa. É assim. Essa é a verdadeira educação. Cumprir a palavra. Cumprir a palavra. E ser justo, não é? Ser justo. Se você não fizer a lição, eu vou colocar você pelado no meio da rua. Aí não é ser justo. Não é ser justo. Eu estou falando isso porque eu já vi isso. De colegas meus. Deus não se apiedou no sentido, não que ele é ímpio. Não, ele não se apiedou, não teve piedade, né? Porque ele é mau. Não, porque ele disse e aconteceu. Isso é educação. Cortou toda a força de Israel. No furor da sua ira, cortou, verso 3. Retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó. Labareda de fogo. Então, esse mesmo início aqui tem nuvem, que era para proteger da sombra, e que tem fogo, aqui no verso 3, no finalzinho, que era para iluminar e aquecer durante a noite quando eles caminhavam. Ou paravam, para ter proteção. As duas coisas vieram aqui para a disciplina. No que Judá confiava, né? Eles confiavam nos deuses que eles adoravam, na rainha do céu, que eles queimavam incensos. Eles confiavam nesses deuses que aprenderam a amar com os inimigos, que deviam ser destruídos e não foram. Tudo estava ligado. Nós temos pecados aos quais temos sido amigos, assim como Judá manteve amizade com aqueles deuses. Temos pecados assim? Eles deixaram de ouvir o Senhor. E até coloquei aqui, o que significa perder o ouvir ao Senhor? Eu não quero mais. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Você sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo que Paulo fala? O pecado contra o Espírito Santo é não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Aí ele não pode fazer mais nada. Deus não pode fazer mais nada por alguém que não quer ouvi-lo. E o povo de Judá chegou a esse ponto. Está disposto a ouvir a vontade de Deus? Ouvir a sua voz? Tornou-se o Senhor, verso 5, como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação, demoliu com violência o seu tabernáculo. Ora, o tabernáculo não servia mais para adorar a Deus. O tabernáculo servia para dar segurança. Nós vimos 3 pontos ali, né? É a herança de Davi, né? O tabernáculo e os egípcios. Temos o tabernáculo, não vai acontecer nada. Ele destruiu. Olha o que ele diz aqui no verso 7. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário e entregou na mão dos inimigos. Os muros do seu castelo e tal. Mas olha, esse começo aqui do verso, rejeitou o Senhor o quê? O seu altar. Porque no seu altar havia outros inimigos. Aliás, havia outros deuses. E a pergunta vem, o que é que a gente está colocando no altar de Deus, a quem a gente adora, do seu lado, como outros deuses? A pergunta boa para a gente pensar, né? Olha aqui, verso 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho? Tem nada para comer? Tem nada para comer? Os seus profetas, verso 14,
te anunciaram visões falsas e absurdas. Vocês acreditaram, vamos usar uma expressão aqui meio, vocês acreditaram no cara errado. Eu vou ser mais polido aqui. Vocês acreditaram na pessoa errada. Vocês acreditaram na pessoa errada. Eu fiz isso só para salientar mesmo. Os falsos profetas. Vocês foram na onda de pessoas que não tinham a palavra de Deus. E aí vem mais um pouco, por isso que foram levados para o cativeiro. O povo ficou aflito. O povo ficou aflito. Tem tantos versos que eu queria mencionar, mas o tempo já está correndo. Fez o Senhor, verso 17, o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou. Ele falou, se não tiver isso, vai ter aquilo. Se fizerem isso, vai acontecer aquilo. É o pai que educa com disciplina e cumpre o que fala. Se o povo tivesse se convertido, nós vimos lá em Jeremias, se o povo tivesse se convertido, a história seria outra. Mas o povo não se converteu. Não seja muito apressado em culpar esse povo sem olhar para si. Olhe para si mesmo. Em português de Portugal fala muito isso, olhe para si. Olhe para si mesmo, antes de culpá-los. Porque Deus está falando e eu estou seguindo outros. Deus diz assim, não traia no casamento. Mas aí fora diz assim, mas se você não sentir mais nada, vai. Experimenta. Tanta coisa, não? O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, correm as tuas lágrimas como um ribeiro. Mas você não obedeceu, né? Você não obedeceu. Olha aqui, uma oração. Todo capítulo termina com uma oração, né? Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste isso. Olha a visão de Jeremias. Presta atenção nisso. Está terminando aqui já. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? É uma pergunta, né? Hão as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Comeram. Que não tinha comida. Não tinha comida. As crianças sofrem por causa dos pecados dos seus pais, dos erros dos seus pais. As crianças sofrem. Aqui vai falar de virgens, de jovens aqui, jazem pela rua, o moço e o velho, as virgens, os meus jovens, caíram a espada no dia da ira do Senhor, aqui termina, né? Se eles tivessem simplesmente se convertido, simplesmente não, que é complicado isso, tem que morrer para si. Se eles tivessem se convertido, se eles tivessem se entregado a Nabucodonosor, não haveria essa destruição da cidade, incendiar tudo, derrubar todos os muros, derrubar as casas, levar os utensílios, não teria, talvez os utensílios até eles levariam, né? Mas não haveria morte. Essa era a palavra de Deus. Que pena, né? Então aqui, primeiro, a vergonha de Judá, a destruição da cidade, e foi total. A reputação de Deus está em jogo quando os seus filhos mostram que não confiam nele. Eu sou de Jesus, mas não confio nele. A reputação de Deus está em jogo para aquela pessoa. Não a dele, porque ele não muda. O caráter dele não é imutável, mas para os outros sim. Vamos representar bem ao Senhor, né? Vamos buscar ouvir a palavra do Senhor. Não vamos fazer amizade com esses deuses que são colocados no mesmo altar que o nosso grande Deus. Vamos deixá-lo sozinho e adorá-lo, colocá-lo em primeiro lugar na vida. Vamos orar? Senhor, é isso que nós queremos, colocar-te em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor nos dê esta bênção da decisão, que possamos ouvir a Tua voz e evitar essas desagradáveis situações que o pecado nos coloca. Em nome de Jesus, dá-nos forças. Amém. Amanhã, capítulo 3, é o maior capítulo de Lamentações. A gente volta, o programa segue. Até lá. Um grande abraço.
Você já parou para pensar nas diferentes crenças dentro do cristianismo, muitas até opostas, derivadas de um único livro? No caso, a Bíblia. Você já se questionou por que algumas pessoas chegam a conclusões tão diferentes, mesmo lendo o mesmo texto? Esta é uma questão importantíssima, e uma das respostas para ela é que há muita gente que lê o texto bíblico fora de seu contexto. Assim, eles acabam fazendo o texto dizer o que ele nunca quis afirmar. Vejamos um exemplo disso no capítulo 2 do livro de Lamentações. O verso 6 é lido de duas formas dentro do cristianismo. Uns afirmam que ele é a prova de que o sábado foi abolido por Deus, ao passo que outros declaram que o texto está valorizando a importância do sábado. Veja o texto em questão. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar de sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação de sua ira, rejeitou todos com desprezo, o rei e o sacerdote. Agora que já lemos o texto, vamos analisá-lo contextualmente. Para isso, 3 perguntas básicas são necessárias para se contextualizar um texto da Bíblia. Elas são: quem escreveu o texto? Quando escreveu o texto? E por que escreveu o texto? Vamos por parte. Quem escreveu o texto foi o profeta Jeremias, judeu, portanto guardador do sábado. Ele escreveu no contexto da destruição de Jerusalém pela Babilônia. O cenário era de extrema tristeza. O rei foi preso e teve os olhos vazados. O templo foi saqueado e queimado. O povo foi levado cativo e o restante foi espalhado por outros países. Então, quando Jeremias escreveu o capítulo 2 do livro de Lamentações, ele falava de uma cidade em ruínas, onde não havia mais festas, não havia mais templo, não havia mais rei, por isso não havia mais guarda de sábado. Além disso, o texto está falando de várias coisas boas que o povo perdeu no contexto do cativeiro, inclusive a oportunidade de guardar o sábado. Ou seja, o sábado está na lista das coisas boas que foram perdidas. Porém, vale a pena lembrar que este contexto foi bem específico. Depois que o povo retornou do cativeiro, o templo foi reconstruído, as festas foram comemoradas novamente e o sábado voltou a ser observado. Desta forma, o contexto do livro de Lamentações não fala de uma mudança de lei em relação ao sábado, mas apenas descreve um momento de tristeza em Jerusalém, no qual não havia celebração religiosa no templo. Então o texto de hoje é um bom exemplo da importância de lermos os textos bíblicos dentro do contexto correto. Afinal, o interessante adágio afirma: um texto fora do contexto se torna um pretexto para se alterar o texto.